Pois bem, estamos começando a nossa terceira reunião online, né, dia 18/2/2023. Hoje vamos fazer muita coisa prática. Essa reunião online será para realizar atividades avaliativas, tirar dúvida das unidades 1 e 2 que comentamos em reuniões passadas, no sábado passado, por exemplo, e desde já eu já agradeço muito, muito a participação de todos. A gente está já no início do carnaval aqui no Brasil. Eu sei que muitos podem até estar saindo mais tarde, mas nesse momento vamos nos concentrar e fazer o nosso terceiro sábado de ambientação Moodle, tá? Então, pessoal, eu vou dar prosseguimento no que a gente parou, que foi... Deixa eu abrir aqui a minha tela e compartilhar. Que foi desde a parte da nossa introdução, né? Desde o nosso acesso. Deixa eu colocar aqui, só um minutinho. Prontinho. Vamos lá. Todo mundo está vendo a minha tela principal ainda? Sim. Sim, estamos vendo. Pois bem, então vamos começar desde o início, que seria o endereço, né, da nossa plataforma, do nosso curso, que seria webparceiros.com/ava. Chegamos nessa tela, vocês irão colocar os seus logins, né, acesso de identificação, como já vimos. Eu volto a questionar, todo mundo chegou nesse ponto, conseguiu acessar, está sem erros de login? Todo mundo está ok? Alguém com alguma dúvida ainda? Ótimo. Então, alguém falando? Eu disse que eu não tive nenhum problema quanto a isso. Ótimo, Samar. Então, passamos da primeira etapa, que é o nosso login, o nosso acesso. A partir daí, temos o painel principal, né, com as nossas disciplinas, e, no caso, vocês devem ter ambientação Moodle e Bíblia 1, certo? Nós vamos atentar no início aqui para nossa ambientação, mas quem tiver dúvidas técnicas sobre a parte de Bíblia, aí sim a gente pode comentar e até compartilhar a tela da disciplina de Bíblia, tá? Mas até lá a gente vai falar sobre ambientação Moodle ainda, da onde paramos do sábado passado. Olha, está chegando aqui uma informação da aluna Inês. Ela está falando que não vai ser possível, o seu telemóvel não está compatível com a versão do Zoom. Poxa, eu creio que seja só atualizar. Deixa eu dizer aqui rapidinho. Pronto, voltando. E sim, nessa situação aqui, temos a nossa sala virtual da ambientação. Como título, nós vamos passar para as unidades que ainda precisam ser verificadas, né, exercitadas. Só para lembrar, a nossa unidade 1, ela está com vídeos e toda a parte teórica do que a gente precisa saber sobre a plataforma Moodle e até a dinâmica que o curso e as disciplinas do nosso curso elas propõem. Eu fiz questão de fazer essa sala de ambientação bem próxima do que são as disciplinas curriculares de vocês, ou seja, temos 4 unidades, sendo a primeira, segunda, terceira e a quarta, que também é chamada de atividade de conclusão. Na nossa sala de ambientação, todas elas já estão abertas. E é assim que vocês vão ver as disciplinas curriculares, a exemplo de Bíblia, elas estarão com todas as suas unidades abertas para que possam fazer suas atividades avaliativas. Lembrando que não é obrigatório você fazer as atividades fora do prazo. Se você tem um tempo útil, você pode realizar todas as atividades da unidade 1, 2, 3 e por aí vai. Mas, querendo fazer dentro dos seus prazos, isso também é possível, tá ok? Então, dentro da nossa ambientação aqui, a unidade 1, nós já comentamos sobre o que a gente chama de paradas obrigatórias, que são lembretes, advertências sobre o que é que nós temos de importante para falar dentro da nossa ambientação. Nós falamos sobre atualização de perfil,
Muita gente já atualizou, assim como nossa irmã Lilian, né? Alguns estão escolhendo a melhor foto ainda, aquela foto com um cabelo bem penteado, maquiagem e tudo. Então, quando fizerem isso, pode colocar a fotinha. Eu sugiro que pegue até a foto do Facebook, não tem a foto do Facebook do perfil, salve ela no seu computador e coloque no seu perfil. É uma boa sugestão. Essa parte de atualização do perfil, todo mundo entendeu? Alguém está com alguma duvidazinha? Creio que está todo mundo ok, né? Então, dando continuidade. Parada obrigatória 2 foi envio de mensagem. Nós comentamos sobre a possibilidade de você enviar mensagem para qualquer participante da sua sala virtual. Você pode mandar mensagem direta, private, para o seu tutor e também pode ser enviado mensagem direta para qualquer outro participante, seu colega, querendo conversar, tirar dúvidas, e também coordenação, que o pessoal da coordenação, reverenda Carmen, reverenda Lúcia e Maiara, estão inscritos nas suas disciplinas. Então, você pode mandar mensagem direta, além do nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Comentamos também sobre o que era um fórum, e eu vou mostrar daqui a pouco uma dúvida de uma aluna que ela não tinha entendido direito o que seria o fórum, né? Então, o fórum, que está aqui em vídeo, explica muita coisa, tem um arquivo em PDF que também esclarece muito sobre o que seria o fórum, mas lá na atividade de fórum eu vou demonstrar realmente como é que a coisa está acontecendo. Foi comentado também sábados passados que nós temos dentro do nosso curso atividades avaliativas, ou seja, valendo nota, e não avaliativas. A exemplo daqui da nossa sala de ambientação, nós temos o Fórum Não Avaliativo Café Anglicano. Esse Café Anglicano, ele tem a ideia, o objetivo de fazer a interação entre nós participantes. Ou seja, muita gente se apresentou, quem não se apresentou, eu peço que agora clique e participe. Eu estou clicando, vai carregar na tela de vocês aqui, e eu levanto já uma situação. Leiam sempre o comando de questão. O comando de questão em si esclarece o que se deve fazer no fórum e também na atividade de envio. Tá? Nesse caso, como eu falei, o Café Anglicano é mais para se apresentar, falar sobre você, de onde você é, paróquia, diocese, seu hobby, ou seja, mostrar um pouco de você para que nós, participantes, possamos, né, acompanhar e conhecer você melhor. Isso não é obrigatório, tá, pessoal? Quem não quiser se apresentar, não tem problema algum, tá certo? Então, dentro dessa nossa atividade não avaliativa de fórum, nós já temos aqui participações. Bora abrir aqui. Deixa eu só levantar aqui um detalhe que, quando nós falamos aqui, ó, não acrescente tópico, o nosso irmão Alaime, ele acabou criando um outro tópico, mas isso não é um problema, tá? É só mesmo para vocês atentarem sobre essas observações. O fórum principal, nesse caso, ele possui um tópico principal, que é o Café Anglicano. Se você clicar aqui, ó, acrescentar um novo tópico de discussão, ele vai criar um novo tópico, onde você vai acabar fazendo um tópico quase que exclusivo para você. Então, as pessoas não vão poder ver e participar do seu tópico, porque o principal é este aqui, Café Anglicano. Então, nesse daqui, o nosso irmão Alaine, ele tem um comentário que é justamente o dele. Tá? Enquanto isso, Café Anglicano está com 20 comentários. Bora ver alguns deles e tirar algumas dúvidas. Clicando em Café Anglicano. Todo fórum, pessoal, ele é alinhado, ou seja, ele é montado conforme as respostas de vocês. O alinhamento de resposta vem sempre conforme a sua postagem, do mais antigo para o mais novo, certo? Então, nessa ideia, você pode responder ao principal, que é esse item aqui, ó, clicar bem no link responder do principal, que é aqui que está a pergunta principal, né, o questionamento do fórum, e a partir daí você digita
aqui mesmo no Moodle ou até no Word. Se for no Word, você vai copiar, colar para cá. Se for diretamente na plataforma Moodle, eu peço que você não se alongue muito. E até uma boa sugestão o fórum não é para você digitar várias linhas. O fórum é para você ser sucinto, ter resumo da sua análise, da sua reflexão. Então, não é necessário você colocar um texto muito grande. Se quiser colocar um texto maior, de complementação para enriquecer o seu conteúdo, você pode anexar aqui no fórum. Basta você fazer um anexo à parte dele, tá ok? Então, vamos às apresentações. Eu comecei aqui me apresentando, né? Sou Gibson Costa, sou analista de sistema e web designer, e muitos outros também se apresentaram. Gisele Tavares, por exemplo, se apresentou. Eu respondo, eu faço a réplica dela. E notem que a Gisele respondeu, olha aqui onde começa o nome dela, e olha onde está a minha resposta. Ou seja, o nome dela está aqui e eu faço um alinhamento aqui. O sistema vai alinhando conforme a resposta. Se fosse uma resposta nova, ela ficava na mesma linha. Vocês estão entendendo? Então, esse sistema do fórum é justamente para facilitar a leitura do que é resposta e o que é resposta dentro de uma outra resposta, tá bom? Então, dentro dessa atividade aqui, muitos participaram, mas quem queira participar agora, eu peço para vocês acessarem o Café Anglicano e responderem. Iago, Jéssica, quem mais? Tamar já participou no dia 9. E o grande detalhe é esse: o tutor ele vai saber quantas vezes você participou, a data que participou, tá bom? E ele pode fazer o comentário dele sobre o seu comentário. Ou seja, o fórum ele é bem dinâmico, ele não acontece em tempo real, tá, pessoal? Por exemplo, o Samar postou aqui a apresentação dele no dia 9 de fevereiro. Aí eu respondi só no dia 11. Então, não quer dizer que o tutor não viu ou ainda não respondeu. É porque ele não teve o tempo hábil ainda de responder ao seu comentário no fórum. Mas é de praxe que ele vá responder, tá ok? Temos comentários do Rodrigo também. Euclides. Euclides é a pessoa que está tentando acessar com o Zoom. O Zoom. Não aceita baixar. Poxa, queria muito ajudar Euclides. Era bom mandar um arquivo do Zoom, agora é muito em cima. Rodrigo, meu amiguinho, tu não tens um APK, né, que chamam para celular do Zoom? Posso procurar na internet, mas não tenho, nunca precisei, mas vou dar um Google aqui Então, enquanto a gente conversa. isso, porque eu acho que a região... A Euclides falou no grupo ou está falando em particular contigo? Ela está no grupo e está falando particular comigo sobre essa situação. Tá. O número dela é o angolano, 25884, o início. Joga o arroba com esse número e você acha ela. Eu localizo ela aqui. No Eu site vou tentar... Pode falar. No site do Zoom tem uma opção de fazer o download do arquivo APK, e aí dá para baixar direto do site, ao invés pela Google Play Store. Isso pode ajudar. Pois bem, eu acho que é o Google Play que lá em Moçambique não é liberado na sua totalidade. Eu acho que seria, sei lá, tipo, baixar e enviar o link. É uma pena que a gente está no meio da reunião, porque tem a complicação do link de internet lá em Moçambique. É muito lento e tem restrições de link. Deve ser isso que ela deve estar encontrando. Ou até versão do mobile, né, do celular, para a versão nova do Zoom. Pode ser isso também. O celular não seja compatível com a versão. Isso Mas, pode enfim, acontecer também. São coisas da tecnologia. Voltando, pessoal, então, nessa parte do Café Anglicano, nós já vimos e vocês têm possibilidade de participarem, tá ok? Lilian, você se apresentou aqui? Não, né? Eu não vi seu nominho aqui. Seu áudio. Microfone fechado. Eu escrevi, foi na parte do perfil.
Não Ah, foi sim. aí. Mas posso copiar e colar para aqui, não é? Exatamente. É isso que eu Ah, queria comentar. Aqui é quase um copia e cola de lá do perfil. Para você não digitar duas vezes, então vamos usar o recurso de copiar de lá do perfil e colar aqui, tá ok? Então, para quem não fez vice-versa, né? Quem participou do Café Anglicano e não preencheu o perfil, você pode copiar daqui para lá e vice-versa, tá bom? Creio eu que essa parte do Café Anglicano, ou seja, fórum não avaliativo, você consiga fazer num tempo útil, tá bom? Outra coisa que eu quero atentar a isso é a navegação dentro da sua disciplina. Note que de trás para frente você tem os links que vão lhe levar ao ponto da sua disciplina. Nós estamos em Café Anglicano, temos o fórum não avaliativo e temos a unidade 1 e o início de tudo, que seria a nossa disciplina em si. Esses são os links de migalha de pão, breadcrumbs, tá? Então, nessa situação, onde você clicar, vai levar você ao início. Bora pegar desde a unidade 1, clicando aqui, ó. Tá. Depois dessa nossa parada obrigatória, que é o Fórum de Café Anglicano, nós tivemos o Momento Orante. Esse item Momento Orante, você vai ver também em toda a disciplina avaliativa. Disciplina não, disciplina corrente. Ele não é um fórum avaliativo, é um fórum de participação livre. E, na maioria das vezes, é solicitado que você faça uma meditação, uma reflexão. Muitos participaram também. Eu vou clicar, tá ok? E aí você lê sempre o comando de questão do que é para fazer e participa. Nós temos 10 comentários, sendo o último feito pelo Rodrigo no dia 13, e bora conhecer um pouco desses comentários. Novamente, ele repete o que é o comando de questão, tá ok? E a partir daí você vai responder, ó, bem aqui no link. Opa! Eu não consigo marcar, mas tudo. Vem aqui nesse link, responder, e você começa a sua participação. Os fóruns, eles têm uma estrutura muito semelhante. Ele só se diferencia no não avaliativo e do avaliativo pela questão da avaliação da nota, é lógico, né? Então, nós temos esse momento não avaliativo, que é de reflexão, onde alguns, como o Iago, participou, eu fiz aqui uma réplica, poderia alguém fazer uma tréplica disso, mas todos são alinhados, como eu falei, ó. Resposta principal, comentário da resposta. Resposta principal, comentário da resposta. E por aí vai. Larissa Salles participou, Jéssica, quem mais? E o Rodrigo, por final. Volto a dizer, a nossa sala de ambientação vai ficar aberta até junho, 30 de junho. Então, quando você tiver um tempinho, participe aqui também. Tá ok essa parte do fórum orante, o momento orante para todo mundo? Não vale ponto, mas é muito bom participar pelas suas reflexões, tá ok? Então, voltando à unidade 1, sala de bate-papo. Esse item, sala de bate-papo, é isso que nós estamos fazendo. Fazendo analogia com as disciplinas correntes, as disciplinas curriculares, como Bíblia, dia 25, teremos esse encontro. Vocês vão ter um encontro online com o reverendo Pedro Triana, certo? E nele vai ser no mesmo dia da nossa última aula de ambientação. Mas só que eu estarei junto com o Pedro, ou seja, a nossa aula de hoje vai ser bem esclarecedora. Espero que todos aqui não estejam mais com dúvidas sobre o uso da ferramenta, sobre acesso e tudo mais. E caso ainda tenha, juntamente com o Pedro, no dia 25, nesse mesmo horário, né? Se eu não me engano, 3 horas, se eu não me engano, mas a gente pode participar juntamente e tirar algumas outras dúvidas. Mas, dia 25, a reunião online será com foco em Bíblia, com o tutor Pedro. Quem tiver dúvidas da parte técnica dentro da disciplina de Bíblia, a gente pode ajudar com certeza. Então, em toda a unidade das nossas disciplinas, teremos uma reunião online, onde vai ser divulgado o link,
a maioria das vezes o link é o mesmo. Por exemplo, vocês estão acessando aqui a nossa reunião pelo link do sábado passado, ou seja, ele se mantém. Para não criar dúvidas, né, a gente mantém o mesmo link para toda a disciplina, tá ok? E quando termina a gravação, nós temos o arquivo enviado para o YouTube, o canal do YouTube do CEA, e nessa situação nós temos... Opa, estão me indicando aqui que o meu áudio não está ok, o próprio Zoom. Estão ouvindo bem? Está picotando? Sim, estamos, sim. Deu uma picotada, mas normalizou, aparentemente, Gibson. Tá, é o próprio sistema do Zoom que está dizendo low system aqui. Mas tudo bem, continuando. E sim, feita a reunião como a de hoje, 48 horas, o vídeo é levantado para o canal do YouTube do CEA, que eu peço que vocês deem uma seguida por lá, tá? Para a gente ganhar um pouco mais de seguidores. E o vídeo vai estar também compartilhado na sua sala virtual, na unidade de referência, né? Ou seja, o vídeo ele é hospedado no YouTube e o link dele ele é colocado na sua sala virtual. E aqui você consegue assistir a qualquer momento, pausar, aumentar volume e tudo mais, tá bom, pessoal? Vamos falar um pouco sobre a unidade 2, que foi do sábado passado. A unidade 2, eu volto a dizer, eu fiz questão de ser bem semelhante às disciplinas curriculares. Então, nós temos o nome da unidade, temos um comentário sobre o início da unidade e temos o material de apoio. O material de apoio da unidade é o mesmo que o texto base. É esse material impresso que vocês vão ler. Muitas pessoas têm habilidade, possivelmente os mais novos, como o Samar, têm a habilidade de ler em tela. Correto, Samar? Você gosta de ler em tela? Depende da tela. Eu geralmente boto os PDFs no meu Kindle para, sabe, porque a luz azul ela atrapalha bastante a leitura, daí eu gosto de ler no meu dispositivo. Muito bem dito. Além das telas que eu chamo que seria o padrão, a tela do seu notebook, seu monitor de sei lá quantas polegadas e até o mobile, é bom, mas como bem disse Samar, tem o Kindle, então essa opção é um fundo de tela mais escuro, acinzentado, e facilita demais a leitura. E realmente acaba se acostumando a fazer isso. Quem não consegue, gosta de to touch, né, tocar o papel, você pode imprimir esses materiais do texto base das suas disciplinas curriculares. Explicando, cada unidade ela tem um pedaço que completa um livro todo, tá? Que é a da disciplina de Bíblia, por exemplo. A unidade 1 tem uma quantidade X de páginas que você pode imprimir e unir, somar com a unidade 2, 3 e até a 4. Entendeu? E aí você tem um livro que é da disciplina de Bíblia 1, por exemplo. Deu para entender? Todo material de apoio chamado de texto base, ele pertence a um caderno inteiro que foi dividido em 3 ou 4 partes. Certo? Que mais? Dúvidas sobre como você baixar isso, esse texto base? Basta apontar seu mouse e clicar que ele vai abrir numa janela à parte ou até fazer o download direto, tá ok? Na unidade 2, se repete mais uma vez o convite da nossa reunião online, tá ok? E a partir daqui começa, de fato, a nossa brincadeira, que seria o Fórum Avaliativo 01. Todo fórum avaliativo ele tem esse ícone, esse símbolo bem aqui de 2 balãozinhos, como se fosse conversa, tá? Seria o bate-papo. Então, a parada obrigatória 05, Fórum Avaliativo, ela foi aberta semana passada para que já possam discutir o quê? Você vai baixar, ler e interpretar o que é esse arquivo, atividade de envio, e você vai comentar aqui no fórum. Vamos dar uma olhada? Clicando. Pois bem, cliquei e entrei no Fórum Avaliativo 01. Notem que no Fórum Avaliativo 01 nós temos o comentário. E o que é o comentário? A partir do texto base, o que é atividade de envio, acesse o fórum, eu já cliquei e já acessei. E poste suas considerações a respeito do tema. Ou seja, posta o que você entendeu de fato sobre o que é atividade
de envio, tá ok? Aí, sempre a gente coloca as observações. Quais são as observações que vocês vão ver aqui na ambientação, em Bíblia, em teologia, em todas as disciplinas? São que esta tarefa vale 10 pontos, tá? Já que ela é avaliativa, então, 10 pontos. A tarefa é válida num período determinado, no caso dessa, está valendo de 11 a 18, que seria hoje. Sempre ela termina no dia, mas lá no final, meia-noite. Meia-noite não pode, né, que é o intermédio, mas 11h59 da noite, PM. Então, nessa situação, sempre vai terminar bem lá no finalzinho, mas eu alerto, não deixem para postar, para participar nos últimos minutinhos da atividade. Por quê? Vai lá, você se atrapalha, vai lá, falta luz. Não sei quem participou semana passada e disse que não tinha energia elétrica. Isso acontece justamente no dia da atividade de envio. Já pensou? Não ter energia elétrica no dia? E aí você acaba sem poder participar porque deixou isso para a última hora. Então, eu sempre sugiro que tente fazer isso um dia antes, bem logo pela manhã, que assim fica mais fácil de você participar. Voltando, então, o nosso primeiro fórum avaliativo, ele tem a data de 11 a 8. Isso, comparando com a disciplina de Bíblia, nós teremos datas também, mas quem não puder participar até hoje, por exemplo, vai ter a segunda chamada, isso lá em Bíblia. Então, você vai ter o período a partir da data, né, da unidade 4, de fazer as suas postagens, os seus envios. Claro, quem participou dentro do prazo, ele vai ter a possibilidade de tirar 10 pontos. Quem participou depois desse prazo, perde um pontinho, que seria a situação de 9 pontos da sua avaliação máxima. Tá? Vamos ver umas participações aqui. Ó. Euclides está participando, Rodrigo de novo, Elbia. A Elbia não está hoje, né? Infelizmente. Quem mais? Fábio Gilberto, e até eu coloquei aqui como aluno teste. Note que nessa atividade de Fórum Avaliativo 1, eu já dei uma nota aqui para o aluno teste, que sou eu mesmo, tá? Então, vocês vão poder ver essa nota bem aqui na lateral. Vocês estão conseguindo visualizar o ponteiro do mouse? Na coluna à sua esquerda, você tem o link Notas. Claro, se eu dei nota, você vai conseguir ver aqui. Eu vou mostrar isso no outro perfil, só um minutinho. Cadê nota? Eu estou já no aluno. Ó, bem aqui. Eu, como tutor, professor, dei nota 9 para o aluno teste. Então, o aluno teste clicou aqui no link Nota, ele foi para a tela de notas, onde estão todas as atividades avaliativas. Então, bem aqui, ó, deixa eu ver se eu seleciono. Ó, bem aqui já está a avaliação realizada, ó, peso e a nota que eu recebi. Eu, como tutor, dando a mim como aluno, 9. Não sei se dá para ver direito. Vocês estão vendo bem? O intervalo da pontuação era de 0 a 10, sendo que eu recebi 9, e a porcentagem até então está de 90%. Isso porque eu só fiz uma atividade avaliativa até então. O que eu posso dizer, deixa eu lembrar. A nota média, a média para ser aprovado na sua disciplina é a nota 7. Isso é informado lá no guia de percurso, tá ok? Então, se você tirar 7 em todas as suas atividades avaliativas, com certeza você está aprovado, tá? Quem tirou 6, 5, vai poder fazer ainda a unidade de repercurso. Tudo isso é explicado lá no guia de percurso. A parte de nota, vocês entenderam? Alguma dúvida? Quem foi avaliado, basta ir em notas e você vai ver a sua nota, bem aqui no campo nota. Henrique, só uma coisinha. Só para, assim, ó, comentar uma coisa bem importante, que às vezes os estudantes tiram 6 e acham, mas eu não consegui, eu não estou entendendo a matéria. Não é isso, não se trata disso. É, às vezes, a participação. Se você não participou do fórum, por exemplo, a sua nota final não vai ser de média, entendeu? Então, daí depois, não quer dizer também que se você tirar essa nota 6, que não vai ter outra oportunidade, vai ter o que nós chamamos de
repercurso. Na última unidade de cada disciplina, tem o repercurso que vocês podem também colocar em dia qualquer da unidade. Então, nós estamos fazendo tudo, conversando já com o pessoal de Portugal e também, agora também da África, né, Moçambique, para não prejudicar o aluno. Mas nós precisamos de uma avaliação. Precisamos de uma avaliação até para ver se o aluno está entendendo matéria, está respondendo, está interagindo com outros colegas. Mas não quer dizer que tem os melhores que os outros, nada disso. Tem os que têm mais tempo que os outros, eu acho que é por aí, tá? Então não se sinta assim, não estou entendendo. Não, você está entendendo. Você não teve tempo de responder, aconteceu alguma coisa, como o Guido explicou muito bem, não é que naquele momento você não respondeu, ou deixou para a última hora também por falta de tempo, mas vai ter oportunidade, tá? É só para esclarecer isso, que isso chega direto à coordenação. Os alunos chegam para mim e dizem, olha, Carmen, está acontecendo isso, por que está acontecendo isso, né? E tem uma mãozinha levantada ali, Guido, do José. Isso, é o José. Você pode falar, José, tire aí sua dúvida. Boa noite, boa tarde no Brasil. Eu tenho uma dúvida. A questão da avaliação, eu até então ainda não fiz nenhuma avaliação e percebo que as avaliações elas devem ser feitas. Aliás, a minha questão é as avaliações devem ser feitas ao longo do percurso do curso. Neste caso, por exemplo, na unidade 1, depois da unidade 1 temos que fazer a avaliação, certo? No caso, cada unidade possui 2 avaliações, que é o fórum e a atividade de envio. Certo. Cada uma delas tem um período, né, um prazo para que você possa efetivar essa avaliação, seja participar no fórum, seja enviar arquivo. Sendo que, se você perder esse prazo, você tem ainda uma segunda possibilidade, que é a segunda chamada. A segunda chamada ela acontece a partir do início da unidade 4, que é a última unidade. Sendo que você tem um tempo bem longo para você participar, preparar o seu material de envio e quando chegar o prazo, que é da unidade 4, você pode enviar, certo? Sendo que, se você tem tempo útil e quer fazer a segunda unidade, claro, você pode fazer, você pode participar do fórum, você pode já enviar o seu arquivo da atividade avaliativa, então tudo isso você pode antecipar. Sendo que muitos alunos, eles não acompanham a velocidade sua, por exemplo. Então, o fórum você vai postar, mas poucos vão responder sobre a sua reflexão, sendo que não é necessário fazer tantas réplicas, entendeu? Basta um comentário e já está bom. Deu para entender? Porque nós vamos comentar mais adiante dessa quantidade de participações. A participação é boa, mas o exagero, como tudo na nossa vida, não é tão bom. 2, 3 participações de réplicas e tréplicas são muito boas. Mas 5, 10 participações é muita participação, é muito querer falar, né, pessoal? Então, não há necessidade de tantas participações. Deu para entender, José? Deu para entender. Muito obrigado. Ok. Então, dando continuação, pessoal, paramos aqui no item notas, né? Então, vocês já sabem como verificar as notas que vocês irão receber. Outra coisa, não fiquem com aquela ansiedade de logo receber nota. O tutor ele precisa de um tempo de avaliar, né? E, principalmente, avaliar numa totalidade, com qualidade. Então, não é porque a disciplina termina, a unidade 1 termina segunda-feira e terça-feira você já vai aqui no link notas para ver nota. Não é o caso. O professor tutor, assim como o Pedro, que está nessa disciplina atual, ele tem um tempo hábil, de 72 horas até o início da outra disciplina para realizar essas avaliações. É conforme o tempo mesmo, tá bom? E lembrando, quem for se adiantar na unidade 2 e 3, ele só vai poder dar nota quando for o período mesmo da atividade, tá certo? Então, não adianta fazer a unidade 2 e já solicitar nota enquanto a unidade 1 está ocorrendo. Você quer falar alguma coisa, Lilian? Só para confirmar,
Hoje é o último dia para a nota 10 desta tarefa do Fórum Avaliativo 01. Certo? 11 a 18? 18 hoje eu avaliei, eu já fiz uma avaliação de alguns. Eu não lembro se eu fiz de você. Espera aí, deixa eu dar uma olhadinha Não, aqui. eu não fiz. Ah, tá, não fez. Então, sem Mas problemas. ainda posso fazer. Sim, pode. Da ambientação, volto a dizer, a data está com fictícia, só para vocês lembrarem que tem uma data. Mas a disciplina em si vai estar até 30 de julho. É essa a nossa ambientação. De Pedro, as datas realmente valem. Então, até segunda-feira, agora, a unidade 1 está valendo. Isso em Bíblia 1. É bom vocês tirarem um tempinho de hoje para amanhã e participarem do fórum, principalmente, lá em Bíblia 1 e atividade de envio. Certo? Ok. Obrigada. Então, vamos continuar. Deixa eu colocar aqui a minha telinha de novo. Tá, falei de notas, deixa eu voltar aqui. Paramos na atividade avaliativa fórum, né? Só um minuto. Fórum avaliativo. Tá. Parada obrigatória 6, que seria o envio da atividade avaliativa, ou seja, você tem a possibilidade de agora ir no seu aplicativo de texto, exemplo Word, eu acho que é um dos mais usados, mas se alguém aqui estiver usando o Linux, tem outros aplicativos de digitação, né, de texto, onde você vai digitar o que você entendeu do comando de questão. Por exemplo, esse nosso aqui, esse nosso exemplo da parada obrigatória 6, atividade de envio, eu peço que vocês citem, né, alguns questionamentos, tipo, sobre educação à distância. Eu peço que vocês citem um site, o que é, né, a descrição do site, para quem é faixa etária, e não perca o que você achou de mais interessante. Isso tudo é para vocês pesquisarem no Google, depois, não é necessário agora, que vocês pesquisem sites sobre educação à distância, plataformas de educação à distância, assim como o Moodle, e vocês vão fazer suas considerações, informando qual é o site, né? A URL, né, do site, aquela que começa com www, você vai falar o que é esse site, o que você pesquisou e achou, para que faixa etária, que tem sites de educação à distância para multi-faixa etárias, sendo que os sites ou plataformas de universidades são quase sempre já para adultos, mas tem também de escola infantil. Então, você vai comentar a faixa etária e o não perca é como se fosse algo que você achou muito interessante dentro desse site, dentro dessa plataforma. Então, tudo isso você vai digitar, tá, no Word, e já indo de prática, algumas pessoas perguntaram lá no grupo como é que a gente faz o arquivo, né? Basicamente, você pode criar uma espécie de cabeçalho com o nome e também o nome da atividade. E, posteriormente, salvar isso. Salvar com a mesma ideia, o nome da atividade, tracinho, o seu nome. Deu para entender? Exemplo aqui, deixa eu ver se eu coloquei um exemplo. Não, é no outro item. Mas é basicamente isso. Você vai salvar o seu arquivo como envio de arquivo atividade avaliativa 2, traça o seu nome. Assim, o arquivo fica identificado com o seu nome. Deu para entender? Outra situação. Tem alguém que não entendeu como transformar, converter o seu arquivo do Word em PDF? Alguém com essa dificuldade? Todo mundo ok? Deixa eu ver se alguém sinaliza. Todo mundo ok, né? Então, basicamente, deixa eu pegar um exemplo aqui. Deixa eu abrir o Word aqui e fazer um exemplo. Só para não ter dúvidas e ver, talvez, até uma nova forma de você comentar, né? Deixa eu ver. Vocês estão vendo o meu arquivo do Word aqui?
A tela do Word ou Não. ainda do site? Não, né? Ainda Então, no site. Ainda Tá. está o site aqui. ótimo. Bora dar uma paradinha. E agora sim. Eu vou exemplificar aqui como você pode fazer sua atividade de envio. Como eu falei, utilize um aplicativo, um programa de texto. No caso, eu estou usando o Word, Microsoft Word. Você digita o que deseja. Eu aqui só copiei e colei. Então, site, deixa eu colocar, seria www.webparceiros.com/ava. Eu estou respondendo ao questionamento da atividade de envio, tá, pessoal? E exemplificar rapidamente como eu posso converter. Descrição, que, deixa eu ver, é plataforma Mundo CEA. Para que faixa etária? Todas e todos. O que você achou de interessante? Curso de imersão. Tá, eu estou respondendo aqui, dando exemplo do que seria a nossa atividade de envio. Então, bem aqui em cima, eu posso me identificar. Aluno Gibson Costa. Bora botar meu nome em maiúsculo. Opa. E a atividade? Atividade, eu vou lá na nossa plataforma, copiar o nome da atividade. E volto no meu Word. Aluno Gibson, atividade 2, tá? E até a data, bora colocar a data. 18/2/2023. Aí vocês vão dizer, mas Gibson, tem uma letra maior, outra menor? Sem problemas, eu posso formatar isso tudo. Aí perguntaram, é bem lembrado até, perguntaram lá no grupo quais seriam os padrões, os requisitos. Os requisitos não são aqueles da nossa faculdade, do nosso TCC, né? Não é algo para a gente seguir tão à risca, mas a gente utiliza Arial ou Time New Roman, tá? Pode ser uma dessas duas fontes, com seu tamanho de 12 ou 14, no máximo 14, certo? Bora trabalhar com 12. Justificado e o parágrafo pode ser o simplificado, né? De 1 a 1,5. Feito isso, já está a formatação básica. Deu para entender essa parte ainda dentro do Word? Basicamente seria isso, espaçamento simples, fonte 12, o tipo de fonte Arial ou New Time Roman. Aqui eu botei, né, a identificação da nossa atividade, o nome do aluno, nome da atividade que é esse conteúdo e a data. E agora eu vou salvar. Quando eu vou salvar, isso salvar o Word, tá? Eu vou salvar isso num local conhecido, bora colocar aqui dentro do meu download. Aí eu ponho o nome da atividade, está aqui, ó, atividade avaliativa 2, e o nome, Gibson Costa. Então, o tutor que vai receber essa atividade, ele já tem noção que é a atividade 2, Gibson Costa. E, além disso, vocês vão começar a guardar as atividades de vocês, né? Vocês estão fazendo um curso que vai levar de 1 a 2 anos. Então, nessa situação, você tem que ter o seu material organizado. Então, eu peço que crie uma pasta, tipo curso de imersão. Dentro de uma segunda pasta, crie a disciplina em si. Bora exemplificar isso. Eu vou criar uma nova pasta, curso de imersão. 2023, pronto. Deixa eu só botar um tracinho, que eu acho que eu já tenho esse nome aqui. Pronto. Criei a pasta principal. Dentro dela, eu vou abrir, né? Eu vou entrar na pasta. Dentro dela, eu vou criar uma outra, que seria ambientação, que é a nossa disciplina aqui, ambientação. Criei a nossa segunda pasta e dentro dela eu vou salvar o meu arquivo, minha atividade. Até aí, estão entendendo? Tudo ok? Ótimo. Então, eu vou salvar o documento do Word desse modo. Atividade, número X, né? Que é o número da atividade, e meu nome. Salvei.
Feito isso, o arquivo do Word está salvo. E aí eu vou fazer a conversão agora para PDF, eu vou transformar em PDF. Como eu faço isso? Eu vou em arquivo novamente, eu não vou mais em salvar, eu vou fazer salvar como, ou salvar como PDF. Eu vou bem aqui no salvar como, que dá na mesma coisa, tá bom? Salvar como que? Eu vou procurar o lugar que eu quero salvar, novamente eu vou indicar o local, que é o curso de imersão, ambientação, e bem aqui no tipo, ele tem documento do Word e tem vários outros tipos, onde no meio desses outros vários tipos, temos PDF. Então, eu vou salvar com o mesmo nome, né, que estava o documento do Word, mas o tipo dele não é mais o Word, ele é PDF, tá ok? Aí eu clico em salvar. E lá na pastinha, ele vai estar como PDF e eu vou enviar. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Vocês estão vendo a minha tela aqui de download? Sim, dá para ver. Tá, ótimo. Então, estou aqui com a pasta que eu criei. Aqui é a subpasta, deixa eu botar maiorzinho para vocês olharem. E dentro dela estão os dois conteúdos, o do Word original e a conversão que eu fiz para PDF. Como eu fiz? Eu fui em salvar como e escolhi o tipo PDF. Ou ia diretamente em salvar como PDF. Tudo bem até aqui? Certo. Aí eu vou enviar essa atividade. Como é feito? Nós paramos aqui, né? Parada obrigatória 6, atividade 2. Como eu posso fazer? Adicionar tarefa. Eu tenho um status que ele vai me demonstrar, ele vai me alertar sobre a data de entrega. Ó, domingo, 30 de julho de 2023, às 23h55. Ele tem um contador que ele mostra quanto tempo me resta e se eu já enviei alguma versão e se o tutor já me mandou algum comentário, tá bom? O status de envio, até então, eu não fiz nenhum envio, então, nenhuma tentativa. Bora fazer isso agora. Como é feito? Eu adiciono a tarefa clicando no botão e aí eu posso arrastar aquele arquivo ou ir bem aqui, ó, adicionar. Volto a dizer, você pode arrastar o arquivo ou adicionar. Se eu for em adicionar, eu tenho enviar um arquivo e escolher o arquivo. Eu vou escolher aonde eu salvei, dentro de download. Vamos lá para cima. Salvei no curso de imersão, ambientação, e eu vou enviar o PDF. Por que a gente sugere que usem o PDF? Porque o PDF ele é mais leve, ele não quebra a sua formatação e deixa a integridade do documento. Então, isso é uma boa opção usar, não só aqui no curso, mas em outras situações de vida, de trabalho, estudo de vocês. Sempre convertam para PDF, que você mantém o seu arquivo mais enxuto, vamos dizer assim, tá? Então, eu cliquei no arquivo em PDF, abri, ele vai ser enviado para cá, ó, escolher arquivo, já está aqui, e enviar este arquivo. Ele vai enviar por meio da plataforma para o seu tutor. Ele já está aqui no ponto, ele ainda não foi enviado. Primeiro você vai ter que salvar. Ele só está tudo pronto, tudo certinho, aguardando que você clique em salvar mudanças. Da feita que eu clico em salvar mudanças, aí sim ele é enviado para o tutor. Feito isso, ele vai atualizar o nosso status, tá? Você tem certeza de que enviou o seu arquivo? Por aqui, ó. Envio de arquivo. Está aqui o arquivo enviado. Está aqui o dia e a hora que ele foi enviado, entendeu? E, nesse caso, só falta agora o tutor baixar o arquivo, ler e avaliar. Feito isso, você pode até receber um comentário, que a maioria das vezes o tutor comenta sobre a sua atividade, então você pode clicar aqui em comentário quando o tutor fizer esse comentário. Todo esse processo é a rotina da atividade de envio. Você vai ler o comando, você vai ler o que tem que ser feito e estudado, criar o seu conteúdo no Word,
converter em PDF e enviar na plataforma e na unidade correta. Muita gente consegue, acaba confundindo a atividade do fórum ou atividade de envio e acaba enviando errado ou até enviando o arquivo diferente, tá bom? Tem que prestar atenção nisso. Mas mesmo que você envie isso de forma errada, você pode cancelar. Você pode fazer com que esse envio seja feito novamente, tá ok? Você pode remover o arquivo enviado erroneamente, tá bom? E enviar um novo, tá certo? Então, não tenha medo de enviar o arquivo errado. Tente tão somente manter o prazo, tá ok? Então, nesse ponto aqui, da atividade de envio, parada obrigatória 6, tudo ok para vocês? Alguém com algum tipo de dúvida? Tá ok, então. Dando continuidade na unidade 2, que já é a nossa parte do fórum. Já vimos, momento orante, já vimos. Ah, tá, unidade 2. Parada obrigatória 2. Então, nesses itens, nós vimos e entendemos as atividades avaliativas. Essa unidade 3 foi aberta hoje. Essa aqui é a novidade. Mas ela é bem semelhante. De novo, o meu áudio deve estar falhando. O sistema está comentando aqui. Eu acho que a minha internet está oscilando hoje. Mas tudo bem. Segundo o Rodrigo, meu áudio está muito bom. A voz que está ficando rouca, eu acho. Eu já estou ficando igual o Tim Maia. Então, voltando. A unidade 3 foi aberta agora. Um detalhe que eu queria que vocês notassem é essa linha azul. Isso aqui é um realce, é o destaque que a gente dá para a unidade corrente, para a unidade que a gente está falando, mencionando. É uma linha azul. Está vendo aqui do lado a linha azul? Na unidade 2 não tem, ó. Mas na unidade 3 tem uma linha azul. Isso é tão somente para destacar a unidade que nós estamos estudando. A unidade 3 é uma continuação da nossa trilha de aprendizagem. Tem também um material de apoio. Esse material de apoio eu peço que vocês baixem e leem. Ele é muito interessante, é a oração da manhã, eu peguei lá da disciplina de teologia do reverendo Hermes, que vocês ainda vão conhecer lá para frente, tá? Eu peço que vocês leiam, façam a sua meditação e depois, né, realizem as atividades aqui, de parada obrigatória 7, né, que é o fórum avaliativo. Bora ver se alguém já participou. No caso, ninguém ainda. Como abri hoje, né, então pouca gente está fazendo essa atividade. O mesmo deve ter acontecido com a parada obrigatória 8, melhor dizendo. E é a mesma dinâmica que eu falei ainda há pouco. Você vai ler o comando de questão. Ó, o comando de questão já está aqui. Ó. Então, você vai realizar a atividade de envio. Eu quero lembrar vocês de um detalhe que poucos notaram, mas teve, eu não sei se foi no fórum ou em private, que a Larissa, a aluna Larissa, estava em dúvida de uma coisinha que talvez aqui vocês ainda não tenham notado. É isso aqui, ó. Vocês estão vendo esses quadradinhos? Os quadradinhos são orientações para vocês, alunos, e até para o tutor. Se você apontar o mouse sobre o quadradinho, ele vai lhe dar uma informaçãozinha, que é não concluído, material de apoio. Exemplo base, selecione para marcar como concluído. Ou seja, tem situações que, no caso, são as atividades avaliativas, que conforme for o seu desenrolar, o seu desenvolver, esse quadradinho vai ser marcado automaticamente. Exemplo, no fórum, você tem que abrir o fórum, ler o fórum e participar. Feito isso, ele já vai ficar ticado automaticamente. Bem aqui em cima, ó, cadê? Fórum 1, tá vendo? Ó, ele ficou marcado automaticamente. Por quê? Eu participei, eu comentei e também fiz uma interação. Então, ele já ticou, dizendo que essa atividade já foi realizada. Diferente da parada, cadê? Parada obrigatória 6. Ele não marcou o quadradinho por quê? São 3 condicionais. Você tem que abrir a atividade, você tem que enviar o arquivo, eu já enviei, ó. E falta a última condicional, que é
ter a nota, ser avaliado. Da feita que o tutor ele faz a sua nota, ele avalia a sua atividade, aí o quadradinho ele é marcado, ticado automaticamente. Mas existem os quadradinhos que são manuais. Por exemplo, você baixou e leu esse, você pode clicar. Ó, eu cliquei. Então, eu marquei o quadradinho como ticado, indicando que eu li esse material. Isso pode ser feito em todos que não forem avaliativos. Deu para entender essa situação de quadradinho? Correto. Não é lá grande dúvida. Voltando aqui no nosso item da unidade 3, nós teremos aqui o nosso vídeo de hoje, terça-feira, no máximo quarta pela manhã. Esse vídeo que a gente está falando, nós teremos ele aqui gravado. E mais abaixo temos um questionário de avaliação daqui da oficina, que eu peço que vocês preencham hoje ou mais tardar, né, no final da nossa disciplina. Ele também tem um quadradinho de marcar, tá? Da feita que vocês fizerem, vocês podem marcar essas opções. Ó. O questionamento aqui, o questionário, melhor dizendo, é um questionário que não é obrigatório, mas quem queira participar, eu já vi que alguém já enviou aqui, tá? A sua avaliação. Isso é uma forma de avaliar, não só a disciplina de ambientação, esse nosso treinamento, avaliar a mim, né, como foi o meu desenrolar com vocês, e até avaliar vocês mesmos, que tem questionamento de vocês aqui, para saber se vocês entenderam, se vocês acharam suficiente a participação de vocês. Ou seja, é um questionário muito rápido, você só precisa clicar em alguns itens e, ao final, bem lá aqui, ó, cadê o final? Ao final, você clica em enviar, tá bom? E aí a gente vai montar um banco de respostas para essas questões aí e sempre com o intuito de melhorar, entendeu? Essa situação, eu estou já antecipando o questionário, porque sábado que vem, eu volto a repetir, sábado que vem será a aula com o reverendo Pedro. Então, eu volto a dizer, o foco tem que ser na disciplina de Bíblia. E ele marcou essa data do dia 25, então a gente vai ficar com essa data para dar foco à disciplina de Bíblia e também fazer ajuda técnica na disciplina de Bíblia, caso alguém tenha. Tá bom? Volto a dizer, no item questionário da unidade 3, peço que vocês respondam assim que puderem, tá bom? Desde aqui de cima. Aí, eu já abri também a unidade 4, ou seja, tem atividades para vocês. A unidade 4, nós temos novamente um chamado, né, uma explicação sobre o que será a unidade 4. Temos um arquivo para leitura, que será o arquivo de auxílio ao aluno à distância, tá bom? E nessa situação temos a última atividade. Assim como a disciplina de Bíblia, essa unidade 4 é chamada como atividade de conclusão. Ela tem um prazo para começar, assim como todas as unidades, 3, 2 e 1. Sendo que, quando começa a nossa unidade 4, começa o período de segunda chamada. Ou seja, quem não conseguiu participar do fórum, quem não conseguiu enviar atividade dentro do prazo, a partir do início da unidade 4, é possível enviar e participar do fórum. E aí, ser avaliado pelo tutor também, sendo que, volto a lembrar, não vai valer 10, vai valer 9, porque você está realizando sua atividade fora do prazo, tá ok? E tem também a atividade de conclusão, que é a que fecha, e talvez a atividade mais importante. Conforme vocês leram no guia de percurso, essa atividade de conclusão ela tem peso 2, ela vale 10, mas tem peso 2, ou seja, ela vai ser multiplicada por 2, conforme for a nota de vocês. Quem tirou 10 vai para o 20 e está ótimo, né? Não deixem de fazer as atividades, mesmo fora do tempo, tá ok? E, no final, eu me despeço aqui, ó. A gente já está aqui informando até os agradecimentos. Isso para que vocês já tenham tempo hábil de realizar essas atividades e, no próximo sábado, eu vou dar nota a vocês e vocês já podem verificar no campo nota como foi
o trabalho de vocês, né? Como foi a participação de vocês dentro da ambientação. Eu pergunto, dentro dessas questões da nossa disciplina, vocês estão com alguma dúvida ainda da nossa disciplina de ambientação, tá? O vídeo, as atividades, notas, links, perfis. Alguém ainda está com alguma dúvida? Não tenho nenhuma dúvida. Não tenho. Compreende perfeitamente a explicação do senhor. Está fechado o seu áudio, Gibson. Desculpe, olha, até o próprio tutor que vive com esse Zoom, ele esquece o áudio. Eu estava comentando, Amabile, muito obrigado por estar entendendo, os demais também, certo? Eu vou abrir a disciplina de Bíblia para a gente comentar rapidamente a unidade 1, para quem sabe alguém tem alguma dúvida, coisa desse tipo, tá bom? E aí a gente acaba acelerando a ajuda, né, o apoio para que vocês possam fazer as atividades dentro do prazo. O prazo de Bíblia é até segunda-feira, dentro do prazo, né? Deixa eu ir aqui, espera aí. Compartilhar aqui primeiro. Só um minutinho. Deixa eu me encontrar aqui. Tá, agora compartilhar. Certo, certo. Olha, o Rodrigo está dando já um tchau, um breve tchau, porque ele tem outros afazeres e não é bloco, né? Rodrigo não é bloco. Muito obrigado, paz e bem para você. Agradeço demais a sua ajuda, a sua participação, irmão. Obrigado, obrigado. Eu peço desculpas. Eu vou levar o celular junto e vou ouvindo. Mas talvez eu perca alguma parte e não consiga acompanhar e nem interagir. Mas depois eu pego pela gravação. Peço desculpas mesmo. Mas não é bloco. Estou de uniforme de trabalho ainda. Vamos rolar, vou dar agora. Tá certo, certíssimo. Deus abençoe. Bom fim de semana para vocês. Obrigado por tudo. Igualmente. Pois bem, assim como o Rodrigo, alguns podem sair, mas me dê mais alguns minutinhos que a gente já vai terminar. Vou dar umas últimas pinceladas aqui para a gente sair bem tranquilo, né, dessa nossa ambientação. Então, eu já estou compartilhando a tela de leitura da Bíblia, tá? Reverendo Pedro Triana, vocês vão adorar o sotaque dele. Aí que vai ser uma mistura de culturas, porque, quebrando já a cereja do bolo, Pedro é cubano. Vamos ter portugueses, brasileiros, nigerianos e um cubano, né? O sotaque bem arrastado. Só para dizer que o Pedro, ele é cubano, mas ele fez o mestrado e doutorado no Instituto Metodista de São Paulo, com Milton Schwantz, muito conhecido no Brasil, né? Então, era um dos grandes biblistas luteranos, então Pedro foi um aluno. Ele não vai dizer isso para vocês, mas eu acompanhei toda essa caminhada dele. Ele foi um aluno nota 10. Então, a gente teve muita alegria quando viu que o Pedro foi formado em doutorado em Bíblia. Sim, sim, isso pesa muito, isso a gente recebe com grande orgulho na equipe do CEA, e o Pedro tem uma vasta experiência com o próprio CEA, ele já foi coordenador, ele está conosco desde o início, e quando a gente fala desde o início, são 8 anos onde eu e Carmen, reverenda Carmen, estamos, e que bom, temos vocês como turma nova esse ano. Dentro da leitura da Bíblia, vocês podem ver tudo isso que ele vai comentar e que, caso alguém já tenha curiosidade, lê o release que ele deixou aqui, né? Ele tem aqui um breve comentário sobre o que é o trabalho dele, o que ele é
e o que vai ser essa disciplina que ele vai apresentar para vocês. Ele vai ser o tutor de vocês durante esse período. Além disso, tem uma apresentação em vídeo dentro da disciplina de Bíblia, tá? Eu estou mostrando Bíblia, já saí da parte da nossa ambientação. E aqui temos um videozinho rápido que vocês podem clicar, onde é uma apresentação em vídeo de Pedro, tá? Eu não vou deixar rodar, deixar vocês verem isso depois, tá? Particularmente, vocês vão ver. Como eu falei lá no início da nossa ambientação, toda a disciplina curricular de vocês terá um mural de avisos. Aqui é o mural onde nós temos início e fim das unidades, teremos as datas dos chats, ó, dia 25/2, às 15 horas do Brasil, teremos o encontro com o reverendo Pedro Triana, de São Paulo. E aí temos as datas dos demais. O link já está até aqui, prontinho para o dia 25. A nossa amiga Maiara, a secretária do curso, ela já se antecipou e já colocou também o link. Aí basta tão somente clicar no link e você vai estar como está agora nessa reunião. O material de apoio é semelhante ao nosso da ambientação, mas que eu peço muito que leiam a parte de cronograma, para saber dos nossos pré-estabelecidos tempos, guia de percurso, informativos aos alunos, e quem ainda não participou do grupo, eu peço também que participe. Ajuda demais a comunicação, para a gente passar avisos, tirar algumas dúvidas básicas. Aqui, o Café Anglicano, ele é semelhante ao da ambientação. Assim como a nossa irmã Lilian fez, copiou do perfil e jogou para o Café Anglicano da ambientação, você também pode fazer o mesmo. Pega, copia lá, seleciona a copia, tira de lá da ambientação, copia da ambientação e cola aqui na parte do Café Anglicano de Bíblia. Bora dar uma entrada aqui no Café Anglicano de Bíblia, e ver se alguém se apresentou. Ó, reverendo Pedro já se apresentou, o Iago também, Rodrigo, quem mais? João, Libanês, Larissa, tem muita gente, Inês, Wagner, Amabile, olha, Amabile já está aqui, Bruno, Neuza, Inês de novo, Fernando, Elbia, e por enquanto são esses. Elbia fez a última postagem dia 15 de fevereiro. Legal, muito bom. Isso quer dizer que o pessoal já está bem ativo. Isso é excelente. Voltando a discorrer aqui sobre comentários de Bíblia. O fórum de dúvidas, que é o fórum onde você pode entrar e colocar a sua dúvida referente ao que você tiver de dúvida, pode ser técnica ou da disciplina. Bora dar uma acessada aqui também para olhar se temos algo. Ainda não. Caso alguém tenha dúvida, basta criar o tópico, tá bom? Você acrescenta um novo tópico e informa qual é a sua dúvida. O Pedro ou eu podemos verificar e responder. Essa mesma dúvida pode ser copiada lá para o grupo de WhatsApp, então fica em 2 locais. Fica mais fácil da gente lhe ajudar, tá bom? Voltando aqui ao link principal, você está vendo que eu estou usando os recursos de link aqui de cima, tá bom? Que mais? Material fórum. A unidade 1, que é a nossa unidade corrente. Olha aqui como está o azulzinho, a linha azul, que destaca a unidade corrente. Né? Então, nessa temos a explicação inicial da unidade 1, temos o material de apoio, que é para baixar, ler. Caso quem queira, você pode imprimir também, tá bom? Ou ler em tela. E nessa situação, você vai guardando, salvando na pasta, como eu dei exemplo. Cria uma pasta maior, uma pasta-mãe chamada Curso de Imersão 2023, e dentro dessa pasta, a cada disciplina, você cria uma subpasta. E aí vai colocando tudo dentro dessa subpasta. Assim você tem uma organização melhor no seu computador dessas atividades, dessas disciplinas. O momento orante que o Pedro deixou aqui também é muito interessante, tá bom? Eu peço que vocês dêem uma lida com calma e participem. O momento orante e toda atividade dentro da plataforma tem esses símbolos e o link, ó, a mãozinha, que vai levar para dentro da atividade. Algumas pessoas têm dificuldade de entender como é que eu participo de um momento orante, de um fórum avaliativo. É só você clicar no link. Eu vou clicar, ó, cliquei. E aí ele entra, ele acessa, ele abre, ele acende, né, uma nova janela. Ele repete
só para você ter confirmação do que é o conteúdo da questão, né? No caso aqui é um fórum orante, e aí tem participação. Outras pessoas já participaram. Elizabeth, Larissa, João, Amabile também, Euclides, e aí é interessante. Muita gente já está participando. Que mais? Que mais? Unidade 1. Abaixo do momento orante, tem a chamada da nossa reunião online, que acontecerá dia 25, como eu comentei, tá? O vídeo vai ser gravado e vai ser exposto depois de 72 horas aqui. E, finalmente, nós temos as atividades avaliativas da unidade 1, que é o fórum avaliativo. Como eu falei, o fórum vai ficar ticado conforme você participar. Atividade avaliativa, ele vai ficar ticado automaticamente conforme você enviar e ser avaliado. Bora olhar rapidamente o fórum avaliativo. Tem o comando de questão, tem a data, que vai desde segunda-feira retrasada, que é 6, até a data do dia 27. É a data válida, né? 27/2. Então, nessa situação, nós temos a segunda chamada do dia 27 até o dia 10/4. Tá ok? O fórum avaliativo já foi respondido pelo Bruno, Inês também, e é aqui que eu quero encontrar alguns que se repetem demais. Ó, por exemplo, a Inês, ela está com boa participação, mas não há necessidade de se participar tantas vezes. Ó, ela participou aqui no dia 9, que mais? Outra vez no dia 9, num outro comentário. Deixa eu ver se ela teve mais participações. Não sei, ainda não, Larissa. Ó, aqui da Larissa, notem que está bem extenso. Ó. Então, isso aqui eu acredito que poderia ser sintetizado, resumido. Notem que começa a Larissa comentando, ó, boa noite, e aí ela faz a argumentação dela. Eu acredito que a gente poderia melhorar um pouco, diminuir isso um pouco mais, tirar alguns parágrafos, sintetizando as palavras, organizando as ideias. Vocês estão me entendendo? Por quê? O tutor em si, ele precisa ler e interpretar isso aqui. Se a sua postagem, o seu comentário for muito longo, ele vai desperdiçar um tempo maior para a sua avaliação. Aí você pensa, nós temos 78 alunos. Multiplicar um texto desse tamanho para 78 alunos, o Pedro, como tutor, ele vai demorar mais a avaliar você. Então, ele precisa que alguns comentários sejam mais resumidos, sintetizados, enxugar mais do texto, certo? Caso queiram... Pode falar, reverenda Carmen. Sim, eu estava acompanhando um pouco as respostas, são todas muito interessantes, mostra bastante conteúdo dessa turma, mas tem uma coisa importante que o Pedro comentou, é assim, ó, vamos responder aquilo que o professor está perguntando. Então, tem alunos que não estão com 10, mas também tem notas boas, é porque não estão respondendo aquilo que ele pergunta, que é sobre a tradição, a razão dentro da comunhão anglicana. Então, o foco a gente nunca deve perder, não é? Ele está perguntando isso, vamos responder sobre isso. Aí diminui também todo esse conteúdo que vocês têm, que está muito bom, mas é bom sintetizar, porque é como o Gibson disse, nós temos 80 alunos, se os 80 responderem 3, 4 vezes, o Pedro não vai conseguir realmente dar a sua resposta para todos esse grupo. Talvez a gente tenha mais adiante, nós estamos vendo, se nós vamos colocar outro professor auxiliar para Pedro, porque o grupo é muito grande. Ou uma de nós, ou a Lúcia, ou eu, acompanhar a turma, ou qualquer pessoa que desejar, de Portugal, também professor de Portugal, mas ainda estamos acompanhando passo a passo para ver se há essa necessidade, tá bom? Então, não perder o foco. Se tiver, se Deus quiser, esse número de alunos, a gente colocar também outra pessoa como tutor, porque professor já é o Pedro, tá? Certo. Pode falar, Maravilha. Penso eu que, assim como nas homilias anglicanas,
nós devemos ser assertivos nas respostas. E somente uma vez eu realmente tenho observado que muitos dos nossos colegas, com todo respeito, têm escrito dissertações sobre os assuntos perguntados. E eu penso que tem que ser uma resposta direta, né? Até mesmo para nos ajudar, porque às vezes nós queremos participar também, né? Sem muita delonga, mas os escritos são tão longos que para uma vida corrida não tem condições. Muito bem, muito bem. Realmente, basicamente esse é o raciocínio. A Mabile resumiu, foi delicado nesse ponto. Mas é isso, a gente não precisa se estender tanto. A vida é bem corrida, o curso ele é um curso de um tempo muito grande, então a gente precisa assimilar o máximo possível e num tempo curto. Tá? Mas a gente vai aprimorando. Estamos tão somente nas primeiras semanas do curso, na primeira disciplina, então muita coisa a gente vai aprimorando, vai lapidando ao longo do período, tá bom? Então, até aqui no Fórum Avaliativo 01 da disciplina de Bíblia, tudo ok, né, pessoal? Então, bora verificar aqui atividade avaliativa 01 da unidade 1. Muitas pessoas também já participaram. Cadê? Eu estou com quem? Tá, no caso, eu estou na minha própria aqui. No caso, assim como no fórum, nós temos um comando de questão que vocês têm que ler, interpretar e realizar o que se pede. E dentro da observação, temos as informações da pontuação, do período de avaliação e até da segunda chamada. Aqui eu sempre comento, eu ponho esses asterísticos aqui para que você faça no Word isso e depois envie, tá bom? E nessa situação, enviar num formato PDF, conforme a gente falou anteriormente. E caso tenha dúvidas, só é chamar a gente, tá bom? Lembre do status. Quem não enviou, igual aqui o meu aluno teste, o aluno teste ainda não enviou, mas da feita que ele enviar, aqui nós teremos as informações do envio. Então, é por aqui que você sabe se enviou corretamente ou não. Se o arquivo estiver aqui com o nome que você deu a esse arquivo, ele vai ficar salvo aqui e, caso tenha enviado alguma coisa errada, você pode excluir o arquivo. Da feita que ele estiver aqui, como eu demonstrei no item da disciplina de ambientação, você pode excluir e reenviar o correto ou um novo, tá bom? Então, nessa parte de envio, estão cientes também de como realizar? Esse aqui é a atividade de envio de Bíblia. Vocês têm o período até o dia 27 para realizar essa atividade, para valer 10, tá ok? E, por fim, ainda na unidade 1, nós temos os extras, ou seja, o aprofundamento de conhecimento. Esses arquivos aqui, eles estão disponíveis para download, sendo que eles não são obrigatórios para leitura, mas eles vão enriquecer o conhecimento de vocês sobre a disciplina. A maioria das atividades avaliativas, basta você estudar o texto base. Para ganhar mais reforço e ter mais, que eu posso dizer, mais know-how, mais conhecimento, você baixa e lê esses arquivos extras aqui, tá ok? Em toda a unidade, ele pode ter arquivos PDF para serem lidos e até vídeos para serem assistidos. Vocês vão ver uma experiência com o reverendo Josué, possivelmente, onde ele coloca até áudio. Então, dentro da plataforma Moodle, você pode ter áudio, vídeo, texto, uma infinidade de recursos para estudar e aprender, tá bom? Então, até aqui é o que eu posso falar da unidade 1. Depois teremos unidade 2 e assim por diante, mas aí já fica para o momento do Pedro, tá bom? Então, eu acredito que até aqui foi tudo tranquilo e acredito que vocês consigam fazer essas atividades dentro do prazo e sem problema nenhum com o recurso do Moodle em realizar atividades e interações, tá certo?
eu pergunto a vocês, alguma dúvida? Alguém ainda com alguma dúvida que a gente possa sanar na aula de hoje? Tem uma colega que levantou a mão, não sei se ela já falou ou não. Foi a Mabile? Não, a Mabile já falou. Então, José está com a mão levantada, também já falou? Sim, eu já falei, na verdade, até agora já percebi, era só questão de realçar algum aspecto. E nós ainda estamos a assimilar o uso do próprio web, né? Então pedíamos que pudessem ter mais, o quê? Mais paciência conosco, para podermos aprimorar sim. mais o uso. Acredito que eu, em particular, hoje já percebi muita coisa e acredito que para a semana as minhas avaliações atrasadas eu vou fazer e vou mandar. Então, eu queria pedir à equipe, ao Gibson, que pudessem ter mais pouco de paciência. E estás de parabéns, Gibson. Consegues explicar como deve ser e acredito que nós vamos conseguir fazer. Obrigado. A Paciência, Salma sim, também. paciência. A Salma também, obrigado, José. Vou ter bastante paciência, sim. Salma, tu queres falar? Salma Antônio. Seu áudio está fechado, Salma. Deixa eu ver se eu consigo liberar seu áudio. Boa noite. Boa noite, boa noite. O José acabou dizendo tudo, mas eu queria dizer que levei muito tempo para acessar o web. Só hoje é que consegui. Então, praticamente, quando entrei, estive a voar, né? Porque ainda estava perceber, mas acredito que com adaptar e as referentes que estão atrasadas, já estava a ficar congestionada emocionalmente por não conseguir acessar. Obrigada. Agora minha vez. Um abraço para você, Salma, está muito longe, né, da África, e cortou bastante a ligação. Crianças na volta, não é só alegria também, a gente vê que aqui no nosso meio também tem criança, mas tá cortando, minha querida, tá cortando um pouquinho, Tá cortando. Mas uma coisa que é bom a gente falar é que quando vocês não conseguem entrar na plataforma, a coordenação, a secretária, a gente tem sempre solicitado que mande informação por e-mail para a coordenação, né? Então, Antônio Manuel está recebendo os alunos que não conseguem entrar, não é, Antônio Manuel? O Bispo Carlos também, não é? E a Vilene também a gente manda para reforçar essa solicitação de que cada lugar, os seus coordenadores de centros de estudos teológicos são responsáveis também. No Brasil, nós temos centros de estudos teológicos diocesanos. São 9 centros de estudos teológicos diocesanos que têm um coordenador. Eles estão com todos os nomes das pessoas do Brasil e também da África, mas eles vão acompanhar também. Então, cada diocese tem esse acompanhamento. Nós temos 2 ou 3 alunos que não são anglicanos,
também vão se tratar da mesma maneira, não é? No café anglicano se apresente dizendo de onde que vocês são, qual é o interesse de fazer o curso com anglicanos. E nós aqui estamos também ajudando essas pessoas que não são anglicanos a conhecer mais da comunhão anglicana. Então, isso é muito importante também para a coordenação, para os assessores, para o Gibson, nós nos conhecermos uns aos outros. Gibson, eu acho que é isso aí. Muito obrigado pela... Eu estou aprendendo coisas que eu nem sabia, gente. Eu estou fazendo um outro curso também. Sábado que vem nós temos encontros de 2 cursos. Centro de Estudos Teológicos da América Latina começa de manhã, com um grupo da Junete, de toda a América Latina, e a gente vai tratar sobre questões acadêmicas. De tarde, estamos aqui para ouvir o Pedro e o Gibson, já tirando dúvidas de imersão, mas está indo muito bem. Eu acho que essa oportunidade de a gente contratar o Gibson foi corrido, né, Gibson? Nesse momento, foi corrido até para a gente ver de onde que a gente ia poder realmente dar o suporte, não é? Porque o nosso curso todo, as pessoas estão dando o seu tempo. E esse tempo vai além ainda daquilo que a gente pode oferecer para o Gibson em nível de economia, e ele tem sempre respondido à altura, né? É uma pessoa que não está trabalhando pelo dinheiro que recebe, mas também por amor, e acompanha muito a gente há 8 anos, não é? Então, agradeço muito a disponibilidade do Gibson de aceitar esse desafio. Foi colocado por Portugal, dizendo, não vão ter um tempo de preparação, e esse tempo está aí para sábado que vem a gente já concluir. Antônio Manuel, queres falar alguma coisa? Sim, aproveito também para agradecer ao Gibson a sua eficiência, simpatia e eficácia quando há problemas também. Portanto, é uma bênção ter o Gibson no nosso curso. Pronto, agradecemos muito de Portugal. Estou certo que todos os alunos dos 3 continentes já estão gratos e ficarão ao longo do curso, porque é, como dizemos em Portugal, um pronto-socorro, sempre pronto a ajudar-nos. Ótimo, ótimo. Eu, para fechar aqui, só tenho a agradecer, gratidão à participação de todos, ao tempo que vocês tiveram, e eu sei que é difícil, muitos acabam deixando de fazer alguma coisa para estarem aqui reunidos, né, reunidas, numa situação que é de bem total. Eu digo que é sempre pensando num bem comum. Eu agradeço demais a sugestão vinda do nosso irmão Antônio Manuel, e enfatizou a necessidade, teve essa sensibilidade, né, de saber que alguns alunos têm alguma certa dificuldade e precisariam de uma ambientação. Então, a sugestão foi muito bem-vinda, a equipe do CEA acatou, a gente também conseguiu fazer em tempo recorde, né, montar uma sala virtual, onde possivelmente a gente só tende a melhorar, certo? E é isso, eu agradeço demais. Sábado que vem a gente termina nosso encontro, mas conseguiremos dar esse suporte, esse apoio a todos os alunos. Assim como o Rodrigo, que mesmo dirigindo, olha o perigo de dirigir e estar com esse celular, Rodrigo. E eu agradeço de fato, meu cara. Tudo de bom a todos vocês, paz e bem. Obrigado, Deus abençoe a todos nós, até a próxima semana. Boas atividades na igreja, que Deus libertador esteja com todos vocês. Amém.